Você está no Despertar Empreendedor, uma forma nova e inovadora da gente falar sobre empreendedorismo. No caso de hoje, vamos falar sobre recuar para avançar, quando o empreender pede uma pausa. No caso anterior, contei sobre o pedido inesperado que fiz ao meu pai de estudar em Salvador. Uma decisão ousada até para mim, mas eu sentia com força que eu precisava sair de Fortaleza. Mais do que mudar de cidade, era uma busca por liberdade verdadeira, aquela que nasce da autonomia consciente e não da empolgação juvenil, que por pouco não me desviou do caminho. No universo do empreendedorismo, ouvimos muito que é preciso ser rápido, ousado, decidido. E sim, há momentos em que a ação imediata é necessária, mas há também outros momentos. Momentos em que a melhor escolha é pausar, observar, aprender. Essa espera estratégica não é uma perda de tempo, é investimento. É nesse tempo que acumulamos experiência, absorvemos aprendizados e ganhamos maturidade emocional e intelectual para lidar com o que ainda vem pela frente. Peter Drucker dizia que o planejamento de longo prazo não lida com as decisões futuras, mas com o futuro de decisões presentes. Ou seja, não é esperar de braços cruzados, é usar o tempo com sabedoria para construir bases sólidas. Digo sempre, empreender não é sobre abrir um negócio, mas construir uma trajetória. E para isso, às vezes, é preciso parar, respirar, recuar para depois avançar com mais clareza. Essa pausa, feita com intenção, não é fracasso, é maturidade. E foi exatamente isso que eu fiz. Fiquei 1 ano em Salvador, cidade nova, longe do conforto da família, longe da empresa, longe da segurança. Fui morar numa pensão feminina, isso mesmo, eu era o único homem ali, era o rei. Ganhei um quartinho simples, fora da casa principal, o teto baixo que dava para tocar nas ripas. E as mobílias? Um armário pequeno, uma mesinha simples, uma cadeira e um beliche. Fiquei na parte de baixo do beliche. Depois é que eu descobri que a cama de cima do beliche, ela servia para aparar os pingos, os respingos das chuvas que caíam do telhado quando chovia. Meu carro havia ficado em Fortaleza e pela primeira vez precisei andar de ônibus. Confesso, é triste, mas confesso, eu não gostei. E por isso eu andava a pé longos trechos para ir para o colégio, para ir para os cursos. Mas essas trajetórias, essas andanças a pé viraram presentes. Observava a cidade, as vitrines, as pessoas, sentia cheiros, pensava na vida, me via diferente. Ali entendi, empreender também nasce da simplicidade, da escuta interior. Foquei nos estudos, precisava recuperar o tempo perdido dos 2 primeiros anos do ensino médio. Fiz cursos de vendas, criando oportunidades, de memorização por associação, sempre buscando aquele vínculo com o meu espírito inquieto e empreendedor. Saudade da família e da Miriam, com quem eu havia começado a namorar no mês da minha partida. Doía, apertava, mas me fortalecia. Como disse James Clear, você não se eleva ao nível das suas metas, você cai a nível dos seus sistemas. E o meu sistema? Meu sistema estava sendo construído ali, na base. Depois de um tempo, voltei para casa aprovado no vestibular de economia. E lá encontrei a ótica, que antes era minha, mas que estava sendo bem cuidada pelas mãos firmes da minha mãe. E eu entendi, aquele já não era mais meu lugar. E pensei, agora sou um universitário. Mas como ficar parado, né? Aceitei o convite do amigo Alfredinho para montarmos o bar, o Habeas Corpus. Na nossa cabeça significava algo como liberdade de corpos, mais ou menos isso. A Miriam, sempre parceira, chegou até servir no balcão. E esta foi a minha primeira experiência com sociedade. Já tinha sido empresário, mas agora com sociedade.
E a primeira e dura lição desta experiência: não se transfere responsabilidade. Eu estava empolgado com a faculdade e deixei meu sócio tocar o negócio sozinho. Faltou maturidade, faltou envolvimento real. Empreender exige presença, exige compromisso. E o resultado? Me afastei, saí da sociedade. Por fora parecia um alívio, mas por dentro tinha um turbilhão de sentimentos. Fiquei com aquele grande incômodo. Onde errei? Por que errei? Fracassei? Ixi, eram tantas dúvidas, tantas questões, mas as respostas não vieram de imediato. Mas vieram com o tempo, com a dor, com a reflexão. Frustração? Sim, claro. Esperança? Sempre. Também, sempre. Certeza? Uma só. Não desistiria de empreender. E nem de mim. Este caos é para você, que talvez esteja vivendo uma pausa, uma dúvida, um recomeço. Saiba, esperar também é um movimento. E aprender com os tropeços é o que constrói os grandes empreendedores. Empreender não é só sobre avançar, é também sobre a hora de parar, de pensar e de se preparar melhor. Porque às vezes é no recuo que a gente ganha força para dar o salto certo, o salto alto, o salto certo da nossa vida. Nos veremos no próximo caos e se você quiser conhecer mais detalhes sobre este caos que eu narrei sinteticamente para você, entre no nosso site, no nosso blog, faça o download, leia com atenção, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a levar esta inovação de uma forma de trabalhar, de tratar sobre empreendedorismo. Vamos juntos?